Vamos que vamos. A paz do Senhor, mais que vencedor, vitorioso. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Aleluia. Tá balançando devido ao vento. Tô aqui no terraço, gente. Então tá ventando um pouquinho. A paz do Senhor, mais que vencedor, vitorioso em Cristo Jesus. Mais uma segunda-feira, mais uma semana que se inicia. Mais uma live conversando com o Fábio Cruz. Maravilha, gente. Esse projeto que eu comecei no meio da pandemia, eu posso dizer hoje, está dando certo, está fluindo, graças a Deus. Pessoas têm assistido, pessoas têm participado, pessoas estão assistindo depois lá no Instagram, né, lá no IGTV, tem gente já assistindo, né, que não participa aqui, mas tem uma galera que já percebi que está frequente assistindo as nossas lives lá no IGTV. Tem gente já assistindo também lá no nosso canal. Eu quero agradecer a Deus nessa noite, porque Deus tem nos abençoado, tem me abençoado com esse projeto dessa live, conversando com o Fábio Cruz. Graças a Deus. Então, eu fico feliz, porque o Senhor tem sido conosco até aqui, né? Então, e os irmãos também que estão participando aqui no Instagram, eu quero deixar mais uma vez, podem participar, podem deixar opinião, né? A galera participa, a galera coloca sua opinião e, graças a Deus, Deus tem abençoado. Isso que é importante. A presença de Deus é importante para qualquer projeto, para qualquer coisa que for feita. A presença de Deus, ela é indispensável. Em nome de Jesus. Então, vamos lá, mais uma live. A convidada de hoje, que já não é convidada, já é amiga, é irmã em Cristo, é uma irmã para mim também, né? Eu considero muito, que eu não tive a oportunidade de ter irmã, mas Deus tem me presenteado com algumas pessoas, com algumas mulheres de Deus que eu hoje trago no meu coração e considero como uma irmã. E a pastora Carla já é uma amiga, irmã em Cristo, irmã, considero como uma irmã, né? E pastora, mulher de Deus, vaso, profeta, ferramenta, boca de Deus. Essa mulher, ela faz tudo. Ela prega, ela canta, ela dá lugar ao varão, ela opera maravilhas, Deus usando ela. Gente, o negócio aqui em cima tá fervendo. O vento tá forte aqui, tá igual o texto que nós vamos ler hoje. O vento aqui tá forte, tá soprando aqui no terraço. A câmera tá balançando, não liga não, gente. Tá? Mas tá tudo bem aqui, graças a Deus. Eu venho aqui pra cima porque aqui é mais tranquilo, dá para me dar lugar ao varão, dá para me falar minhas línguas estranhas. E lá embaixo, lá na casa, às vezes eu tenho que ficar meio tolhido um pouco, porque é complicado. Mas, graças a Deus até aqui tem nos abençoado aqui no terraço. Já profetizo, se chama esse terraço de terraço de fogo, terraço das lives. Graças a Deus. Deus abençoe. Todo mundo já conhece o irmão Fábio, pelo fundo aí da câmera, né, o telhado. Algumas pessoas já vieram aqui em casa e falaram assim: ah, é aqui que você faz as suas lives? Eu falei, o pessoal já conhece, porque já repara, né, o visual aqui por trás. Então, vamos chamar a nossa irmã, pastora Carla, para a gente começar o bate-papo. Irmã Noêmia, beijo no coração, obrigado mais uma vez pelo convite, naquela consagração abençoada que pegou fogo. Graças a Deus, presença de Deus. E estou aguardando o próximo convite, hein, irmã Noêmia? Não é daqui a um ano, não, hein? Não é daqui a um ano a próxima consagração, não, hein? Quero aguardar um próximo convite aí antes disso, hein? É sempre um prazer voltar lá na igreja Manancial da Vida, tá, irmã Noêmia? Não esquece de mim, não, hein? Me chama aí de novo antes da consagração, hein? Em nome de Jesus. Vamos lá. Chamar aqui a pastora. Você deve estar aí ansiosa para soltar o gogó, soltar aí o verbo. Aleluia. E aí, meu irmão? A paz do Senhor. A paz, meu querido. A paz, graças a Deus. Pai. Amém. Pode deixar, ela falou pode deixar. Então, quero aguardar o convite, hein, irmão Noé, de novo, hein? Amém. Edson. Irmão Edson. Amém, irmão Edson. Pastor Edson. Ah, Pastor Edson. É esposo da pastora Eliana.
Amém, amém. Sejam bem-vindos aí na live. Glória a Deus. Obrigado pela presença. Participe com a gente dando opinião. E aí, Carlinha, como é que tá? Muito frio aí? Muito vento? Irmã Eliana. Rapaz, tá. É a pastora Eliana, esposa do pastor Edson. Tá. O negócio é bom. Cada um no seu Instagram, né? Que chique. Amém. E aí, cara? Tá muito frio aí? Muito vento? Tá muito vento, muita chuva, tá que nem aí. Aqui também tá muita chuva, vento também. O tempinho tá bom para ficar em casa debaixo da coberta. É verdade. Oh, aleluia. Assim que acabar essa live, eu vou procurar as cobertas. Meu Deus. Vai até amanhã esse tempinho. Sem palavras, cara. Dando lugar, só dando lugar. Não gosto. Eu não gosto desse tempo. Ah, não? Ah, que não, isso? Eu gosto de 40 graus. Eu gosto do calor. Que não, isso, esse não. Cara? Não gosto. Eu aguento isso, gente. Ficar debaixo da cobertinha, Varô. Não gosto. Até que não tá muito frio, tá dentro de casa, mas não tá frio dentro de casa. Mas quando começa a esfriar dentro de casa, aí eu fico até mal-humorado. Meu Deus do céu. Charles, Senhor, ajuda o Charles. Eu gosto de casa aberta, janela aberta, sol, pegar sol, eu gosto disso. Assim. Chegou mais um abençoado aí, Evangelho Visão Cristocêntrica. Esse aí é meu irmão, Felipe Cruz, que também tem um trabalho lá no canal, aqui no Instagram também, com lives abençoadas, né? Amém. Falando sobre logística, sobre a palavra de Deus. O cara é versátil, entendeu, Carla? O cara fala de tudo um pouco. O cara fala não só da palavra, ele fala também do profissional. O cara é bom. É meu irmão, mas não é puxando sardinha não, mas o cara é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Daqui a pouco eu vou fazer uma com ele também de novo. Voltando aí a galera novamente. Só um pouquinho. Carla, e aí? Cadê o Charles? No trabalho? Não, já chegou, graças a Deus. Já tá todos em casa. Aleluia. Todos em casa. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso é importante. Como é que tá os cultos lá na Manancial? Tá bem? Tá bem, tá bem. Tá bombando, mesmo com distanciamento. Mesmo com distanciamento, até que os irmãos, graças a Deus, têm comparecido, né? Foi aquela palavra que você deu naquele sábado. Quem saiu, né? Foi para outro lugar, bem, glória a Deus. Sejam abençoados. Mas os que ficaram, o Senhor tem feito grandes coisas naquele lugar. Estamos com muitos projetos e o Senhor tem abençoado, Fábio. Graças a Deus. Aquela terra lá é uma terra muito abençoada, Fábio. Amém. É verdade. Verdade, é verdade. Então vamos lá, meu amigo. Vamos orar? Vamos orar. Amém. Eu vou começando a orar e você termina. Pai bondoso, aqui estamos na tua presença nessa noite. Mais uma live, mais uma oportunidade de falarmos da sua palavra de uma forma leve, suave, gostosa, sem peso, sem fardo, Senhor, sem acusação, porque nós estamos aqui não para acusar ninguém, nós estamos aqui para conversar a tua palavra, e essa palavra faz efeito em nossas vidas. Seja conosco, nos ajuda, porque a tua presença ela é importante. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Carlinha, esse texto negócio é muito bom, esse texto. Poxa, Fábio, é um texto pesado. É um texto para teólogo. Que isso, Jesus? Querido. Esse texto, o que acontece? Esse texto originou o seguinte: a Laísa ia pregar numa quarta-feira passada na igreja, né? Onde a gente está indo nessa igreja lá. A gente não nos filiamos ainda, mas a gente está frequentando. E a Laísa ia pregar sobre Samaria, né? E era necessário passar por Samaria. Texto maravilhado nesse texto, né? Podemos marcar uma live com esse texto aí.
Aí a gente conversando, ela veio e falou desse texto de Atos 27, né? Que era necessário Paulo ir a Roma. Aí eu falei, juntei uma coisa com a outra, falei, rapaz, esse é necessário passar por Samaria. Sim. Era necessário Paulo ir para Roma, aleluia, se encontrar e se deparar com César, e era necessário. Eu fiquei nesse mistério, era necessário. Tem coisas que é necessário, Jesus, não tem jeito. E aí eu falei com a Laisa no quarto. Falei, Laisa, eu vou fazer uma live com esse texto aí. Eu falei, aí na hora já estalo, né? Carla é a Carla mesmo, que para pegar um rojão pesado é Carla. Falei, esses textos... Ô, meu irmão, tem misericórdia de mim. Esses textos bombásticos assim, eu gosto de pegar a Carla é boa. Ô, filho, por quê? Eu lembrei também de uma outra pessoa, mas essa pessoa, ela acabou de chegar aqui na live, mas ela vive correndo, ela está sempre ocupada, entendeu? Então, não pode, é benção. Ela vive ocupada. Ela já mandou um e-mail aqui pra gente, começa com T. Mas irmã Tatiana, benção. Não, eu não falei o nome não, eu não citei o nome não, entendeu? Não pode correr. Ela vive correndo, eu até deixei pra lá, já não chamo mais, entendeu? Eu deixo ela Calúnia. Boa noite, Eliana Policarpo. Não sei quem é, mas boa noite. Eliana Policarpo, também não sei quem é não, mas é benção. É teu Amém. prazer, cara. Não dá pra gravar. Então, como eu dizia, cara, eu já orei, já entreguei na mão de Deus, vou deixar o Espírito Santo apertar essa pessoa, ela me procurar, entendeu? Pra fazer outra live. Entendi. Aí eu lembrei da Carla. Falei, Carla é benção. Amém, estamos aí. E aí esse texto é um texto forte, Carla, que fala de Muito. Atos 27. Sim. Né, que vai falar sobre o apóstolo Paulo, né, entrando num navio para fazer uma viagem. Nesse contexto, Paulo estava já preso, né? Sim. Paulo estava preso, e aí Paulo agora ele é levado para Roma, ou melhor, perdão, ele foi, eu anotei aqui, após meu Deus do céu, cadê minha anotação, Jesus? Calma aí, aguenta aí. Pera aí. Ah, tá, achei aqui, ó. Paulo foi ouvido pelo rei Agripa. Sim. Depois disso, ele é transferido sob escolta romana para a Itália, né? Sim. Para comparecer diante do imperador romano César. Ele ali foi, naquele concílio, ele pede agora para ir a César. Por quê? Sim. Deixa eu esclarecer aqui. Você deve ter estudado isso. Sim. Porque não havia culpa nenhuma, não havia fraude nenhuma contra Paulo. Então ali eles ficaram tentando arrumar alguma brecha em Paulo e não tinha nada. Então Paulo pede malandramente, né? Paulo pede foi estratégico. Roma. Foi estratégico, foi ir para Roma para se deparar com César, porque ele já sabia que não tinha falta alguma. Mas aqueles homens tentavam, como Daniel, pegar alguma falha em Paulo. Então Paulo veio, vou fazer um pedido de uma aquisição para me levarem para Roma. E aí coloca ele no navio. E nesse navio ele vai preso com mais algumas pessoas. E aí nessa viagem, é uma viagem turbulenta, cara. Essa viagem é uma viagem que, meu Deus, é muito vento que sopra nessa viagem. Igual esse vento que está soprando aqui em cima, onde eu tô. Não sei se dá para tu ver aí, as árvores estão balançando, Abel. Sim, tá balançando. O famoso Euraquilhão. E aí Paulo entra nesse navio e ele vai para Roma, mas durante a viagem, que é o X da questão, né? E acontece muito náufrago, eles mudam a rota porque não obedecem à voz de Paulo, não querem saber. Então a gente consegue enxergar ali nesse texto uma riqueza de ensinamentos muito grande, né? Muito grande. Muito grande. Aí eu falei, vou chamar a Carla para fazer essa live, porque o interessante do texto é que era necessário ele ir para Roma.
E aí, fala aí, o que você achou de riqueza aí? Poxa, eu achei... Antes de você falar, deixa eu só saudar aqui nosso irmão presbítero Alexandre, tá? Abençoado, amém, que fez uma live comigo esses dias aí sobre a paz. Falamos sobre paz de Deus. Amém. Minha digníssima já chegou, aleluia. Né? Glória a Deus. E a nossa irmã Tatiana também, né? Que agora eu vou falar o nome, né? Você já falou, entendeu? Mas ela está na área também. Glória a Deus. Amém. Mas vai lá, Carlinhos. Quais foram as riquezas que você começou a achar aí? Pra gente compartilhar, que eu não tenho também algumas. Fala aí. Então, meu irmão, é um texto assim muito rico de fé, né? Muito rico de fé. Ah, sim! Muito rico de fé, de posicionamento, de confiança em Deus, em meio a tanta turbulência, tanta tribulação que esse homem passou, mas com tanta alegria, com tanto fervor em Deus, que assim, é gostoso de você ler as experiências que Paulo ele passa. As provações, as tribulações que ele passa firmado em Deus. Isso nos enriquece demais. E quando você passou esse versículo, né, para mim, que foi o 24 do capítulo 27, que o meu tá aqui, né, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Eu vou continuar. Assim, né, tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito, né, como ele recebeu essa mensagem do Pai. E o versículo 26 está assim, o meu: devemos ser arrastados para alguma ilha. Devemos ser arrastados, mas ninguém morre. Minha versão está aqui. Devemos ser arrastados. Algumas versões que eu estava lendo, tá? Devemos dar, né? Chegar em alguma ilha. Mas essa nova versão internacional tá. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Mas morrer ninguém morre, porque Deus assim o disse. Independente do que iremos passar, nenhuma perda terá. E uma das coisas que me chamou a atenção também, porque a gente sabe que quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas. Lucas. E ele, em todo momento, ele fala nós. Nós passamos por isso, nós entramos, nós fomos. Então, Lucas estava presente. Possivelmente com Paulo, né? Possivelmente Lucas estava presente com Paulo, porque todo o tempo ele fala nós. Nós passamos, nós fomos. E a gente sabe da seriedade com que Lucas... a gente sabe da seriedade com que Lucas, né, escreve o Evangelho, escreve Atos, né, endereçado a um amigo. Eu acho lindo as cartas de Lucas, porque ele escreve para afirmar um amigo na fé. Graças a Deus por isso. E aí, uma das coisas que quando você me deu esse versículo, eu fui lá para o capítulo 23. Por que ele tem que é necessário? Lá no capítulo 23... que é o complemento, aonde começou essa necessidade de estar em Roma, perante César. Então, lá no capítulo 23, no versículo 11, diz assim, encontrou aí? Achei. Então, aí diz assim o versículo 11: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, qual foi o propósito? Esse é o propósito, por que era necessário que ele fosse para Roma. Por que ele foi para Roma? Por que Deus permitiu que ele fosse preso, que ele fosse para Roma? Para testemunhar a respeito dele mesmo, assim como ele testemunhou em Jerusalém. Né? Ele não fica em Jerusalém, porque se ele fica em Jerusalém, ele morre.
Os judeus iam matá-lo em Jerusalém. E aí ele não fica em Jerusalém porque o próprio exército romano tira ele, né? Tira ele sob custódia, para que ele não perca a vida. E uma das coisas também, assim, muito... que me chamou muita atenção, meu irmão, é que, assim... Paulo, ele era patrocinado, né, pelas igrejas para fazer essas viagens missionárias. E a viagem que ele fez para Roma foi totalmente patrocinado pelo Império Romano. Paulo não gastou nada, nem saiu nada do bolso da igreja. Sofreu. Ficou anos preso, né? A gente lê, né, os capítulos, narra a história, parece que as coisas aconteceram em meses. Mas foram em anos, ficou 2 anos num lugar, 1 ano em outro, 2 anos. E aí foi-se muito tempo essa viagem de Jerusalém até Roma e a estadia dele em Roma, né? Então, assim, muito rico. E uma das coisas que Deus falou muito comigo foi o propósito dele. Né? Era necessário, Deus fala, tenha coragem, porque você vai testemunhar a meu respeito em Roma. Vai passar por algumas tribulações, mas você vai chegar lá com vida. E Deus deu graça com o carcereiro, deu graça sobre o Júlio, né, que era responsável por ele no navio. Deus deu graça diante dele, Deus deu graça na ilha, Deus deu graça quando chega em Roma. A Bíblia vai dizer lá no finalzinho do capítulo 8 que ele prega livremente por Roma, ele não teve impedimento para propagar a palavra de Deus, sabendo que uns receberiam de bom grado, né, de coração aberto, e outros não. Mas a perseverança de Paulo e o cuidado dele com toda a tripulação, que era de 200 e poucas pessoas, é sensacional. No meio da tempestade, no meio da aflição, ele ainda preocupado com os demais, né, que estavam ao seu redor pregando a palavra de Deus. Isso me chamou a atenção. Esse texto é de muita riqueza. Essa viagem, até ele chegar, acontece muita coisa, né? Eu fiz algumas anotações que me chamaram a atenção, que Paulo conhecia bem o trajeto. Sim. Por ser missionário, essa viagem até Roma ele já tinha feito em outras ocasiões. Então ele bem conhecia esse trajeto. E advertiu, diz o texto, que partissem, mas que aguardassem um pouco, até que o tempo estivesse favorável. Então Paulo, além do trajeto, ele já sabia, ele conhecia as condições do clima, então ele fala para o pessoal do navio, do primeiro navio, ele fala, melhor esperar um pouco, deixa o tempo ficar melhor, depois nós vamos. Porque tem vento ao contrário chegando. Por esse caminho, haverá ventos contrários. E aí a Bíblia vai dizendo que tinha um moço, né, o piloto não quis dar crédito ao que Paulo colocou, aquela nova direção. E aí, eles, seguindo o seu próprio conhecimento, a sua própria capacidade, a Bíblia vai dizendo no texto que eles passaram por grandes tempestades, por grandes ventos. E aí a gente começa falando, né, que nisso aí a gente aprende o quanto é importante a direção de Deus para nossas vidas. Não somos capazes de nós mesmos. João 15 vai dizendo, aleluia, sem mim nada podeis fazer. Você pode ter faculdade de teologia, você pode ser psicólogo, teólogo, pedagogo, seja o que for. A nossa capacidade humana não se compara com a direção de Deus. Aleluia. Verdade. A nossa capacidade humana não se compara com a direção de Deus. É isso que me chama a atenção no início desse texto, né? Que eles acharam melhor ir pelo caminho que eles conheciam. Deus me mostrava uma coisa muito interessante. Nós podemos ser bons em qualquer coisa, mas sem comunhão com Deus não adianta. Verdade. O Espírito Santo me gerou isso no meu coração quando eu li o texto. Nós podemos ser bons em qualquer coisa, mas sem a comunhão e a direção de Deus é em vão. E aqueles homens ali do navio, falando nessa frase, aqueles homens do navio, eles já tinham um conhecimento. Eles já tinham uma experiência, uma maturidade
de dirigir navio. Mas Sim. Paulo estava ali como representante de Deus, como boca de Deus. E aí falaram para ele, olha, não é melhor, não é bom que vocês vão por esse caminho. Vocês vão por esse caminho. Vamos aguardar o tempo ficar favorável. E eles não deram crédito. Então aí a gente entende isso. Eu posso ser bom em alguma coisa. Posso ser ótimo. Posso ser capaz de qualquer coisa. Mas sem comunhão com Deus e sem direção de Deus, não adianta. Me faz lembrar, Carla, de Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um camarada que entendia de pesca. Aleluia. Pedro entendia muito bem de pesca. Sim. Só que ele passa a noite pescando e não pesca nada. Aleluia. Jesus, quando resolve subir no barco de Pedro, Jesus mostra para Pedro, ei, camarada, a sua capacidade de pescar não se compara comigo. Sou eu o dono da direção, sou eu que faço, aconteça, sou eu que tiro o peixe, sou eu que boto o peixe. Aleluia! Aleluia! Meu Deus! E aí Pedro começou ali a entender que ele dependia de Deus. Aleluia! Tanto que ele fica envergonhado, passou a noite toda pescando. E aí, Jesus agora, ele volta para o mar, para a praia, Jesus sobe no barco de Pedro de novo e mostra para ele, querido, volta lá para o mesmo lugar. O segredo agora é a minha direção. E aí a gente entende, né, que podemos ser bons em alguma coisa, mas sem a direção de Deus, Carla, não adianta. Sem direção de Deus não adianta. Ainda mais se ele tiver um propósito, né? Determinado para que você faça, para que você chegue a algum lugar. Se você não tiver debaixo do direcionamento dele e não tiver em obediência, né? Você não chega a lugar nenhum, com todas as técnicas que você conhece, com toda a rota que você tem domínio, porque aqueles homens tinham domínio da rota, né? Tinha domínio da rota, não era a primeira viagem deles, né? Eles já eram navegantes há muito tempo. Eles tinham domínio da rota, de tudo, até do tempo. Porque, Fábio, eu acredito, na visão que eu tenho, eu acredito que esses homens também não levaram fé, porque eu acho que eles não enfrentaram tamanha tempestade. Eu acho que até o volume da tempestade foi proposital. Na minha visão, meu irmão, na minha visão, eu acho que eles não passaram por tamanha tempestade, porque foi muito pesada a tempestade. A Bíblia vai relatar que eles ficaram 14 dias sem comer, de vigilância. Fábio, 14 dias sem comer, com medo da tempestade. 14 dias, sem a tempestade cessar. Sem a tempestade dar um refrigério. Um refrigério. 14 dias chovendo. 14 dias de vento. Eu acho que aquilo foi proposital. Porque havia uma promessa para Paulo. Ninguém vai se perder por causa de você. Por causa de você ninguém se perde. Mas você vai ter que estar firme, cara. A Bíblia diz que eles já estavam desfalecendo, que quando eles comem, eles ganham força novamente. Então eu acredito que até nisso, Deus proveu essa tempestade medonha. Como eu vejo. Como eu vejo que foi até nessa tempestade, foi proposital, para que eles pudessem ver a glória de Deus manifestada através do apóstolo Paulo. Através do apóstolo Paulo. Olha o que o homem preso falou. Ele tinha razão. Deus está com ele. Tanto é que quando ele chega na ilha, que ele vai pegar gravetos e ele vai acender, uma cobra o pica e ele não tem dano nenhum. Uma víbora morde Paulo e Paulo não tem dano nenhum. Aí o que as pessoas falam? Opa, esse aí é filho dos deuses. Então, eu acredito que toda essa prova, toda essa tempestade, todo esse náufrago que ele sofreu, juntamente com aquela tripulação, toda essa violência, né? Que foi, se você for ver a viagem, é muito violenta.
eu acho que Deus permitiu que isso tudo acontecesse para que dessem crédito a ele, para aquilo que ele ia testemunhar quando chegasse em Roma. É como eu vejo, tá, meu irmão? Amém, amém. Não, pode ser sim, pode ser sim. A Francina colocou algo aí que bem resume o que eu falei, mas é interessante. Ela botou aqui, ó. Quando a gente quer teimar e fazer de nós mesmos, não pedir direção de Deus, e também no tempo dele nada dá certo. Então é isso mesmo. É o que eu falei. A gente pode ser capaz, pode ter capacidade, pode ter teologia, a gente pode cantar muito, a gente saber as técnicas, mas se o Senhor não tiver no negócio, se Deus não tiver no propósito, não adianta. Foi 5 anos jogado em vão. Porque por mais que a gente tenha se formado, se capacitado, tudo que nós venhamos fazer tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para a glória do Senhor. O segredo da nossa vida é entender que sem Deus nós não somos nada. E esse é o contraponto de muitas pessoas. Por mais que fulano sabe muito, mas se ele não tiver Deus no negócio, não adianta. Pedro sabia muito de pesca. E aí Jesus entrou no barco dele e mostrou para ele, camarada, peraí, vou te mostrar que não é assim que se pesca. Tremendo, né? Chegou aqui com a gente também a missionária Clécia, né? Estou esperando a oportunidade de fazer uma live com ela. Seja bem-vinda, missionária. Que Deus te abençoe. Amém. Então, o segredo, a primeira coisa que eu aprendi nesse texto é Paulo dá uma direção e eles não obedecem. Paulo dá uma direção e eles preferem fazer da maneira deles. Uma observação, você colocou bem, por que eles não obedeceram a Paulo? Porque provavelmente já sabiam muito bem daquela rota, já conheciam, eram experientes no mar. Mas o Paulo, usado por Deus, já Deus prevendo daquela situação, ele falou, ó, é melhor não ir por aí. E é assim que Deus trata com a gente às vezes. É assim que às vezes Deus fala com a gente, ó, filha, não vai por aí não. A gente, não, Senhor, já estou acostumado. Não, Senhor, já conheço. E aí Deus está falando, ó, não vai por aí não, esse caminho não é bom. Porque Deus é onisciente, cara. Deus ele conhece lá na frente. Então quando ele fala pra gente, não vai, muda de direção, muda de caminho, muda de posicionamento. Se ele está trazendo essa diretriz, é porque ele sabe de todas as coisas. É porque ele já está vendo que alguma coisa vai acontecer diferente. É verdade. Fala. E aí o nosso entendimento, a nossa capacidade, a gente vai chegar a um ponto que vai entender que, poxa, não adiantou nada. Não adiantou nada. Verdade. Então, às vezes, Deus permite. É como o pai e a mãe, né? Você que é mãe, sabe, fala, filha, não faça isso porque não vai dar certo. Aí o filho é teimoso, ele acha que sabe, né? Tá tranquilo, mãe. Mãe, tá tranquilo. Já conheço, já sei. E aí, no final, dá ruim, Quebra a cara. Quebra a cara, né? Porque para filho, os pais nunca têm razão, né? Nunca sabe de nada. Nunca sabe de nada, não tem razão, né? E aí depois lá na frente quebra a cara e fala, pô, bem que a minha mãe disse, bem que a minha mãe me preparou, bem que minha mãe me avisou, bem que meu pai falou. É sempre assim, né? Mas Paulo sabia do pai, né, que tinha, né, meu irmão? Um dos pontos fortes também sobre esse não ficar e seguir viagem também foi que eu estava procurando aqui, eu não achei onde está escrito, porque eu comecei a ler desde o capítulo 21, foi onde começou a história. E aí, um dos pontos que eu também me chamou a atenção é que o porto, aonde Paulo falou assim, ó, vamos ficar aqui e passar o inverno, porque era para passar o inverno, né? Vamos ficar aqui e passar o inverno, era um porto precário, não era um porto bom, era um porto precário.
E muitas das vezes você sai da obediência a Deus, de Deus, né? De obediência a Deus, porque você não quer ficar naquela posição, naquele lugar que não é favorável para você. Então você sai dali. Paulo não. Paulo viu que o porto não era favorável. Paulo viu que o porto não era legal. Mesmo assim ele disse, é melhor que a gente fique, para que a gente não sofra lá na frente a tempestade. Os experientes, né, do assunto falou, não, o porto não serve para a gente passar o inverno porque é precário. Vamos seguir viagem. Era melhor ter ficado no que era precário, aguardando a liberação, não é? E chegar em segurança. No lugar onde você tem que chegar. Isso me chamou muita atenção, porque a pressa de sair da posição não favorável, porque às vezes a gente está em umas posições não favoráveis, o Fábio. E aí vem uma proposta. Segue adiante. Olha a proposta, segue adiante, não fica nesse lugar que não é favorável, não. Segue adiante. Quando, na verdade, você espera mais um pouco no lugar que não é favorável, que Deus vai te dar uma viagem mais segura, se você saber esperar um pouco. Passa o inverno. Inverno não é bom, não. Eu não gosto. Acabei de falar para você que eu gosto do verão. Eu não gosto do inverno. E passar inverno no lugar não favorável não é legal. Mas é melhor obedecer do que sacrificar, porque eles se sacrificaram em muito por não ter obedecido o homem de Deus. Verdade. É melhor ficar no lugar precário com Deus com do que Deus. viagem sem Deus. Exatamente, fora do direcionamento, entendeu? Isso me chamou muita atenção. É melhor ficar no lugar precário com Jesus do que seguir viagem sem a presença dele. Isso aí. Nem sempre queremos ficar no lugar precário, mas nessa direção temos que ficar. Você tá entendendo? Ninguém gosta de lugar desfavorável. Ninguém gosta. Ninguém gosta. E era verdade, era necessário passar por aquele porto. Paulo estava dando uma estratégia. Fica aí aqui. Para que a gente respire e depois siga a viagem. Sim. E ainda assim eles não entenderam. Não entenderam. E aí, novamente, mais tempestades, mais ventos fortes chegaram sobre aquele navio. Mudaram a rota, demoraram a chegar no destino certo. Ó. Verdade. Entendeu? A pressa fez com que eles demorassem a chegar no destino certo. Ei, em nome de Jesus, aguenta firme no lugar precário, porque quando Deus der sinal para você avançar, você não vai passar por turbulência, por náufrago, por tempestade e vai chegar no lugar certo sem problema nenhum. Aleluia, aleluia. É melhor ficar no lugar precário, aguardando a direção. Com Deus, exatamente. Que aí você evita. Olha, Fábio, sabedoria de Deus, você evita tanto caos na vida. Se você obedece, você evita caos na vida. E eles passaram por caos porque não deram ouvido ao homem de Deus, que Paulo ali era um homem de Deus. Né? Deus não nos prometeu uma viagem tranquila, mas sim uma chegada segura. É verdade. Esse é o chavão aí da Tatiana. Aleluia. Amém. Deus nunca nos prometeu uma viagem tranquila. Sim. Mas com segurança chegaremos ao céu. Aleluia. Amém. No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo. Aleluia. Vamos sofrer percalços, ataques do adversário. Então sempre haverá um porto precário. Mas é melhor ficar no precário aguardando um sinal de Deus. Porque quando chegar a viagem, a chegada vai ser tranquila. Porque o Senhor tem esse negócio. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus já está ministrando aí pra gente da importância de não ter pressa, de entender a direção, de obedecer a direção, por mais estranho que seja, por mais precário que seja, por mais esquisito que seja. Deus estava dando a direção para aquele povo. Olha, dá 7 voltas. Aleluia. Meu Deus. Agora
Shuri, Meu Deus, tá forte! Dá volta, depois vocês gritam, aleluia! É Isso aí! né? Jesus! Esquisito esse negócio da volta na muralha, aleluia! Depois toca a trombeta, coisa esquisita, mas o nosso Deus trabalha de forma esquisita mesmo, aleluia! O nosso Deus, a direção dele, a matemática dele é diferente. O segredo meu e seu é entender a direção e obedecer o negócio. Mas as muralhas caíram por obediência. Por obediência. Porque qual foi, eita Jesus, você tocou no... Qual foi a promessa de Deus para Josué? Quando Moisés morre e Josué toma lugar de Moisés. Qual foi a direção? Seja forte, seja corajoso, porque o lugar, olha só, o lugar que você pisar, a planta do teu pé, será seu. Essa foi a promessa, uma das promessas de Deus, lá em Josué capítulo 1. Ser forte, seja corajoso, não temas, porque o lugar que você pôr a planta do teu pé, será seu. Quando chega em Jericó, não era só botar o pé, Fábio? Aleluia! Seria fácil, né? Era só botar o pé. Deus falou que aonde eu botasse o pé, seria meu. Não, tem que dar 7 voltas. Não, tem que... no 7º dia tem que dar 7 voltas num dia só? Eu esqueci. Num dia, 6. No último, 7. Coisa de louco. No último, 7 voltas. Não era só botar o pé não, que é meu não, poxa, seria fácil, né? Chegar em Jericó, pôr o pé, pronto, as muralhas caem. Não, são vários pezinhos. São 7 dias dando volta. Aleluia. E no final é só gritar que eu vou botar a muralha. Você está entendendo? A obediência, o princípio da obediência é a coisa mais linda que tem. Agora você imagina, e não foi fácil colocar as muralhas no chão, porque a extensão do muro era surreal. Cabia um carro, cabia uma casa dentro, em cima do muro. A extensão da volta que você tinha que dar é surreal. Que você tinha que dar uma volta um dia, no segundo, terceiro e no 7º dia dar 7 voltas completa em volta de uma muralha surreal. Que talvez hoje eu e você, né? Não, tem que andar isso tudo mesmo? Não era um caminho fácil, entende? Jesus, mas a obediência fez com que eles ganhassem Jericó. Aleluia. Verdade. Era necessário. Aleluia. Deus estava tratando com aquele povo. Aleluia. Sim. Então não era só pisar na terra. Era necessário dar voltinha para aprender a depender de Deus. Exatamente. Independente do porto precário. O segredo Exatamente. Vamos sempre nos deparar com esses portos precários na vida. Essa igreja precária, Jesus, não quero mais ficar. Aleluia. Deus está dizendo para você hoje. Fica aí na precária. Exatamente. Sabe por quê, Fábio? Deus sempre vai querer saber aonde está o nosso coração. Verdade. Sempre vai querer saber se está na obra, entendeu? Porque o coração de Paulo estava na obra. Sabe? Ele pediu para ir para César, estrategicamente. Claro, ele estava com medo, porque se ele voltasse, porque ele ia voltar para Jerusalém. Ele ia voltar com ele para Jerusalém. Mas o sobrinho chega e fala, né? Quando ele está em Jerusalém, vão matar você. Então, quando querem mandar ele de volta para Jerusalém, ele, opa, sou cidadão romano, me manda para César. Se é para César que você quer ir, para César você irá. Né? Foi a resposta do Festo. Ele já sabia, ele sabia que ele ia ser liberado. Isso. Exatamente, como cidadão, né? Como cidadão. Né? E assim, em todos os lugares que ele chegava perto, né, dos sacerdotes, do Sinédrio, ele tinha que contar toda a história dele novamente, de como ele foi chamado, por que ele falava aquilo, o porquê que ele defendia a pregação para os gentios. Ele tinha que dar explicações, tudo de novo, diante de todos os homens que se levantavam, todos os sacerdotes que se levantavam, ele tinha que dar o seu parecer, explicando, mas não importa.
importa quantas satisfações eu ou você a gente vai precisar dar, contanto que a gente chega no propósito final onde Deus nos encaminha para dar testemunho dele. Para que ele brilhe. Sabe, Fábio? Para que ele. E outra coisa que me chama a atenção nessa situação de Paulo dentro desse navio, que Paulo ali era um representante de Deus. Paulo era um canal de Deus ali. Paulo era uma ferramenta. Sim. Paulo era uma boca de Deus naquele lugar, onde naqueles homens ninguém servia a Deus. E aí eu fiquei meditando, e eu tenho esse costume, quando eu medito muito, eu começo a notar as coisas que vêm descendo do céu. E aí Paulo ali era um representante. Paulo ali era um crente, Paulo ali era um homem de Deus. Em meio àqueles homens que não conheciam a Deus, Paulo estava ali como representante. Isso me aplica para nós no dia de hoje a qual importância de ter alguém cheio do Espírito Santo perto da gente. Aleluia! A importância de ter alguém cheio do Espírito Santo dentro de uma família. E esse alguém é que faz a diferença. Eu não sei se você fala, mas no meu caso foi assim. Na minha família, quem veio primeiro dentro da minha casa fui eu. Sim. E com o tempo, aleluia, depois meu irmão chegou e depois a minha mãe chegou. Então é importante ter alguém cheio do Espírito Santo dentro de uma família. Amém. É importante ter alguém cheio do Espírito Santo dentro de uma casa, para que essa pessoa comece a interceder, comece a pagar o preço por aqueles que estão dentro desse barco. Porque a nossa família é um barco. Aleluia. É verdade. A sua é uma casa arca, é um barco. né? A Amém. sua família é um barco. Alai, de Amém. E é importante ter alguém cheio do Espírito Santo. Foi importante Paulo estar ali, aleluia, para que aqueles homens entendessem, reconhecessem que Paulo não estava ali à toa. Aleluia. Sim. Então, a outra coisa que eu aprendo da importância de ter alguém cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Parentes nossos não dão nada por aquilo que a gente fala. Parentes nossos, um tio, uma tia, um primo, um padrinho, não sei. Muitas das vezes a gente está falando do amor de Deus e eles não dão crédito. Mas quando a tempestade chega, são esses cheios do Espírito Santo que eles vão procurar. Recebe o zap grita, o telefone toca. Aleluia. Aleluia. É esse cheio do Espírito Santo que eles vão procurar quando cala perto. A gente fala, ninguém dá nada, né? A gente fala e não dá crédito. Lá vem o chato de novo. Lá vem ela com esse negócio de igreja. Lá vem ela com esse negócio de Jesus. Lá vem ele com esse negócio de oração. Aleluia. Mas Deus permite a tempestade. Deus permite o barco, aleluia, começar a balançar. Aí quando o calo aperta, ele procura o crente cheio do Espírito Santo. Exatamente. Lembrar, aleluia, a Bíblia diz, lá em Mateus 5,13, que nós somos o sal da terra. Aleluia. O sal precisa estar na posição certa. Para quando precisar dele, ele fazer a função de sal. Não precisa você espernear, não precisa você xingar, se aborrecer com parente, nem brigar com parente, nem fazer biquinho. Fica na posição de sal. Amém. Porque quando ele precisar de você, ele vai te procurar. Exatamente. Aleluia. Ele sabe onde tem o tempero do céu. Aleluia. É bom ter alguém cheio do Espírito Santo dentro da família. Esse é Glória a Deus. Sal. Paulo era sal ali naquele barco. Aleluia. Amém. Você é sal aonde você está. Eu quero lembrar essa palavra para quem está assistindo. Você tem que Amém. ser sal nesse barco aí da sua família. Porque quando eles precisarem, aleluia, ele vai procurar o sal. Aleluia. E a Bíblia vai dizer o seguinte: se esse sal não tiver sua função de sal, para que presta? Aleluia. É verdade. Então o sal, ele precisa estar preparado para ser usado. Aleluia. Amém. Não é batendo boca, não é se aborrecendo, não é brigando. É ficando no joelho na oração. Foi o que Paulo fez. Paulo ficou dentro do barco, ó, quietinho. Só dando a direção. Ninguém quis dar crédito. E é isso aí. No dia de hoje.
A gente fala, ninguém dá crédito. Mas Deus lá de cima está vendo. E é necessário a gente se posicionar igual Paulo, quietinho, dentro do barco. Não precisa brigar, não precisa discutir e deixar Deus trabalhar. Que aí, na hora certa, Paulo estava ali para fazer a diferença. Aleluia. É o barco da sua família. Você precisa fazer a diferença. Jeová está dando forte aí hoje. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Precisamos Glória ser sal a Deus. nesse barco. Amém. Paulo era o sal ali. Aleluia. Amém. Sal e luz, né? Era sal e luz, É. sal e luz. E falava nos momentos certos, né? Falava nos momentos certos. E Paulo Falava nos se momentos apresentou oportunos. nos momentos oportunos. Deu a direção, mas ficou na dele. Sim. Ficou na dele. Muito interessante esse texto, de uma riqueza muito grande. Né? A gente aprende nesse texto aí que Deus está no controle de tudo. No versículo 34, né, vai falar ali, acho que Deus está sempre no controle de tudo, precisamos descansar. No Aleluia! 34, a gente entende o quanto Deus é tremendo aqui, ó. Eu vos rogo que com mais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Aleluia! Deus no controle. Amém. Deus está cuidando dos mínimos detalhes, até o fio de cabelo de ninguém dentro daquele barco ia sucumbir. Amém. A gente aprende ali o detalhe, né? O quanto Deus é importante e detalhista com a gente. Se preocupa com a gente nos mínimos detalhes. Amém. Assim, ó, come, bebe, come todo mundo, come todo mundo, come todo mundo. Já estava 14 dias sem comer, gente, é muito tempo. 14 dias sem comer, né? E a segurança da palavra profética, né, Fábio? Verdade. A segurança da palavra profética. Deus fala para ele, nenhum deles se perderá por sua causa. Ele chega e fala, nenhum fio de cabelo seu vai cair. Não vai. Confia, não vai. É ouvir a palavra do Eterno e lançar com segurança, sabe? A palavra profética sobre aquele... E no 35, assim, eu não sei como é que está a sua versão, fala assim, ó, olha como é que ele aproveita as oportunidades. A gente tem que aprender com Paulo. Paulo, ele aproveita as oportunidades para agradecer ao Senhor, para falar da palavra, ele tem as horas certas para proclamar a palavra. No 5 ele fala assim, ó, tendo dito isto, tomou pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. A oportunidade, até na hora da refeição, a gente tem a oportunidade de declarar o Senhor. Ser grato no partir do pão, vamos aproveitar, vamos falar das coisas do céu enquanto se parte o pão, enquanto se come. Sabe? Não foram famintos, por 14 dias sem comer, você não quer nem orar, cara. Fábio, 14 dias sem comer, você já vai... Você nem quer orar, mas não, mesmo com fome, faminto, desnutridos, cansados, ainda teve força para dar glória a Deus diante do caos. Porque era um caos, eles estavam vivendo caos. Entendeu? No meio daquele caos, ainda pararam e deram graças a Deus pelo alimento, e ele vai dizer que eles comeram de se abastar depois que ele deu graças a Deus e começaram a comer. São lições preciosas. Até o quê? Se abastar? Eles ficaram abastecidos aqui, ó. Depois de terem comido, até ficarem satisfeitos. Resumindo, de pança cheia. Ficaram satisfeitos, entende? Mas o que me chamou a atenção foi isso, por 14 dias sem comer, ainda parar e lembrar de agradecer a Deus pelo alimento, entende? Aleluia. Em meio à tempestade, não deixaram de agradecer. Não. Agradecer quando a tempestade acabar é mole, né? Exatamente. Exatamente. Agradecer
quando a vitória chegou, é mole. Quero ver agradecer o durante. Meu Deus. É verdade. É verdade. Aleluia. E ainda jogaram o suprimento fora. A Bíblia vai dizer que depois que eles comeram e ficaram satisfeitos, eles jogaram todo o trigo no mar. O que sobrou foi embora, para aliviar o navio, ó. Outra coisa que eu aprendi aí é o seguinte, Paulo ali era um profeta. E a Sim. Bíblia vai dizendo, eu não lembro agora o texto, diz assim, ó, crede nos seus profetas e prosperareis. É, Josafá, foi na vitória de Josafá, 1 Crônicas 20. Crede nos seus profetas e prosperareis. E Isso. esse texto nos mostra justamente ao contrário. Não deram crédito à palavra do profeta Paulo. Não. E passaram por ventos. Sim. É assim mesmo nos nossos Sim. dias. Profeta de Deus, que é profeta, Sim. quando ele fala, a palavra tem que ser obedecida Sim. para ser bem sucedido. Quando a palavra Amém. diz prosperareis, Carla, ele está falando de ser bem sucedido. Não é Amém. de prosperidade só material. As pessoas Não. interpretam errado. Quando Sim. eu obedeço a voz do profeta, eu sou bem sucedido. Amém. A presença de Deus vai comigo, olha aí. As pessoas interpretam diferente. Sim. Prosperidade não é bem o que o texto fala. Ser bem sucedido. Garantia Sim. de vitória. Amém. Obedece a voz do profeta e Deus será na sua vida. Aleluia. E aí Paulo estava ali como um profeta, como homem de Sim. Deus, dando diretriz, dando a direção, falando com o maior carinho, maior cuidado, como você falou, maior preocupação com aqueles 276 homens. Paulo estava preocupado com ele, porque Paulo sabia que acima dele havia um propósito. Que coisa linda! Paulo estava na direção de Deus, ele sabia o que estava fazendo. E ainda assim estava preocupado com quem estava ao redor. Verdade. Porque o propósito de Deus, ele não se preocupa com ele sozinho, ele fica preocupado com quem está ao redor dele. Coisa linda. Sim. Que coisa Porque linda. um homem na posição, né, ali, diante de tudo que passou, provavelmente ia ficar preocupado com a sua vida, de salvar a sua vida. Paulo, antes de olhar para ele, olhava para os que estavam em volta. Coisa linda. O chamado, muitas das vezes, é assim. Você, antes de você olhar para si, você olha para os que estão à volta. Sabe? Verdade. Verdade. Se preocupa com o que estão à volta e às vezes esquece até de você mesmo. E Paulo, Aleluia. ele se esqueceu dele em prol do outro. Sabe? Em prol de 276 pessoas. Paulo estava preocupado. Quem tem chamado, abre mão da sua própria vida para se preocupar com aquele que está ao redor. Aleluia. É verdade, é verdade. Com a sua casa, com a sua família. Quem tem chamado, abre mão de si, perder a sua própria vida por amor de outro. Aleluia. Amém. E Paulo estava nessa dimensão, preocupado com aqueles homens dentro do navio. Porque Sim. Paulo já sabia, Carla, o que iria acontecer quando chegasse em Roma. Como nós falamos no início da live, ele pediu para ser mandado para Roma, porque ele já sabia. Então ele se preocupou agora não com a chegada em Roma, mas ele se preocupou durante a viagem. Com o trajeto. O trajeto. Aqui no versículo 10, versículo 10 do 27, do 27, versículo 10. Ele diz assim, ó, antes, vamos lá, 9. no versículo 9, tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio e seguiu adiante. Mas Paulo, ele já sabia, porque o profeta está à frente.
O profeta tem uma visão à frente. Já sabe o que vai acontecer. Já sabe o que vai acontecer. O profeta ele não pode nem conhecer a rota, mas ele sabe o que vai acontecer na rota, porque Deus já falou. Deus já revelou ao profeta o que vai acontecer lá na frente. Então, Paulo ali como profeta, ele poderia não nem conhecer a rota, mas ele sabia o que estava para acontecer na frente, porque Deus já havia falado com ele. Aleluia, é verdade. Isso é forte, hein? É forte. O tempo já está acabando, querida. Amém. Meu Deus do Amém. céu. Muitos segredos espirituais nesses textos, Fábio.